Olá pessoal, está começando mais um evento de atualização da carteira recomendada InfoMoney, agora para a carteira de julho, né? Hoje é terça-feira, dia 5 de julho. Nesse momento são 2 horas e 2 minutos, começamos pontualmente, vamos levar esse programa até por volta das 2h50. Para quem não conhece, a gente tem a carteira InfoMoney e a gente faz a atualização mensalmente e junto com a atualização a gente faz esse evento ao vivo para explicar as mudanças que a gente fez, principalmente para quem segue a carteira e também para responder algumas dúvidas que surgirem no chat. Então já agradeço aí a audiência, pessoal, muita gente entrando ainda, né? A gente começou por volta da 1h55, tinha 200 pessoas no chat, agora já está com 400, esse número está aumentando. Então vou começando aos poucos, né? Para quem não me conhece, sou o Thiago Salomão, sou editor de mercados da InfoMoney, analista CNPI pleno. Quem faz esse programa comigo é o João Sandrini, mas por obrigações, outras obrigações da InfoMoney, a gente está em momento de estruturação das metas para esse novo semestre que está começando, não só para a carteira, como para a empresa inteira. Então, o Sandrini não está presente no evento hoje, então até peço desculpas se eu deixar alguma explicação vaga sobre renda fixa. Vou acabar focando mais em ações, embora a gente tenha exposição em renda fixa. Eu vou falar o que eu sei, né? Acaba não sendo tudo que o Sandrini sabe de renda fixa, que é o cara, a cabeça pensante no universo de renda fixa da carteira InfoMoney. Bom, para quem já baixou a carteira, se você é um dos 70 mil que baixou a carteira InfoMoney, já recebeu o e-mail com convite, já viu a matéria falando do desempenho da carteira da InfoMoney, teve uma rentabilidade de mais de 30% no primeiro semestre. Então, nesse comecinho, como tem muita gente entrando, eu vou fazer uma apresentação aqui da carteira InfoMoney de junho. Então, se puder cortar aqui para a tela, eu vou apresentar no Excel, o mesmo Excel que eu envio para vocês cada atualização que tem. No mês de junho, a gente foi um mês muito tenso, né? Fechamento de semestre já costuma ter um pouco mais de volatilidade, e o que a gente viu na carteira InfoMoney em junho foi uma exposição muito maior ao cenário de queda de juros. A gente já começou a trabalhar com as apostas de que os juros iria cair no segundo semestre, mas essas apostas foram minguando a partir do final do mês, mas mesmo assim as ações que tinham essa exposição tiveram um bom rendimento, principalmente pela performance acumulada ao longo de junho. Junho também foi marcado pelo Brexit, né, aquele evento que ninguém esperava que ia acontecer, e aconteceu, né? Todo mundo esperava que no referendo para decidir se o Reino Unido ia continuar ou não na União Europeia, foi decidido pela saída. Todo mundo esperava a permanência, inclusive na quinta-feira, pré-referendo, as bolsas dispararam, acumulando fortes altas. Na sexta-feira parece que o mundo ia acabar, que ninguém era de ninguém, o apocalipse tinha chego, mas todo evento acaba tendo uma consequência, a consequência acaba sendo muito boa para o mercado, porque se por um lado vai ter Brexit, isso traz uma série de incertezas à economia europeia, ao próprio Reino Unido, e como vai ficar o bloco inteiro, né? Se vai acontecer um efeito cascata, se outras economias vão deixar o grupo. Por outro lado, isso acabou trazendo uma obrigatoriedade dos bancos centrais mundiais manterem uma política mais frouxa, né, na política monetária. Então, a gente já viu as apostas de alta de juros nos Estados Unidos praticamente minguarem nesse ano, e tem gente que nem vê alta no ano que vem, talvez só em 2018. Banco Central da Inglaterra já começa a dar mais estímulos, né? Hoje até saiu o anúncio de que diminuiu o compulsório, né, para ter mais crédito disponível. Também no Japão, né, o Bank of Japan está cada vez mais provendo liquidez, né, enfim. É dinheiro farto na economia que acaba sustentando os mercados e acabou ajudando a ter um desempenho positivo nas bolsas, mesmo depois do Brexit. Bom, voltando para a carteira, só destrinchando aqui o resultado, né, a gente teve com os investimentos em renda fixa, né, o resultado previsível ali, 1,04 com o Porto Seguro, 1,10 com as LCAs. A NTNB 2035 teve um ótimo resultado, a gente comprou ela a 918,60 e o título subiu até 975,40, uma rentabilidade de 6,18%. Com as ações, o grande destaque positivo acabou ficando com o BMF Bovespa, com o Sabesp e com a CCR,
Sabesp, BMF Bovespa, os papéis que a gente considera mais defensivos. Teve a Multiplan também. CCR e Multiplan foram duas das apostas que a gente colocou por queda de juros e acabaram compensando isso. Localiza também entrou com esse cenário, não andou tão bem. Taesa também não teve rendimento positivo, mas bem abaixo dessas duas. A CCR e Multiplan realmente vingaram na carteira. BMF Bovespa teve uma alta impressionante, inclusive até forçou a gente a vender um pouquinho, porque no nosso entendimento o papel já está ficando a um preço não muito convidativo. E o destaque negativo ficou com a Klabin, né? O dólar mergulhou e a Klabin, com a sua exposição ao mercado de celulose, acabou despencando. Por sorte, era a menor participação na carteira, mas se você fizer uma simulação aqui, por exemplo, a carteira Infomani em geral teve desempenho de 4,97. Se a Klabin tivesse ficado estável, o desempenho tinha subido para 5,32, né? Uma alta de 0,4 pontos percentuais, né? 40 pontos base. O desempenho, olhando só as ações, teve uma alta de 6,10% da carteira. O Ibovespa teve uma alta de 6,30% no mês. Ficamos levemente abaixo do Ibovespa, mas se você olhar no acumulado do semestre, a carteira Infomani geral teve um desempenho de 23,06%, 5 pontos percentuais, quase 5 pontos, 4 e pouco, né? Acima do Ibovespa. Mas se olhar a carteira só ações, né, que seria a comparação mais fidedigna ao Ibovespa, a gente deu uma lavada no Ibovespa ganhando de 30,84 contra 18,92. Detalhe interessante, esse mês de junho a gente perdeu por 0,2 do Ibovespa e além de junho, a gente também perdeu do Ibovespa em abril e naqueles 2 primeiros dias de março e também em fevereiro. Mas o detalhe é que a gente compensou em muito quando superou o Ibovespa, né? Em janeiro, o Ibovespa caiu quase 7%, a gente subiu 1%. No restante de março, quando a gente mudou a carteira com o call do impeachment, a gente deu 19,74 contra 6 do Ibovespa, foi uma goleada aqui no índice. Em abril ficou próximo do índice, em maio caímos muito menos que o índice. Isso tudo acabou justificando essa performance bem positiva da nossa carteira. Para o mês de julho, o que a gente mudou para o mês de julho, né? Eu deixei aqui o Excel, mas basicamente a gente tirou 3 ações, vou até rolar aqui para o lado. Foram 3 ações que deixaram a carteira, deixar até maior aqui na tela para todo mundo poder enxergar. A gente retirou 100% das ações da Klabin, 100% das ações da Taesa e 100% das ações da Ambev. Por que Taesa e Ambev saíram? Porque a gente acredita que o mercado vai ter uma direção mais clara nesse segundo semestre, então a gente não quer ficar posicionado em papéis tão lateralizados, né? A Taesa é uma das melhores empresas do setor, se não a melhor, mas já está muito bem precificada, então no momento que a Bolsa comece a andar, principalmente o setor elétrico, que está muito em evidência, a gente fica com receio de acabar ficando para trás. Então, praticamente foi uma troca, a gente trocou a Taesa aqui pelas ações, vou até deixar em negrito aqui para destacar, pelas ações da Transmissão Paulista. Então, foi quase que uma troca setorial. Transmissão Paulista, uma empresa que está extremamente barata e acaba se beneficiando do cenário de quase que necessidade vital do governo abrir investimento para transmissão, né? Já tem uma expectativa de que tenha que ser investido 10 bilhões por ano até 2018, ou seja, dá um montante de 30 bilhões de investimentos em transmissão. A Transmissão Paulista pode vir a se beneficiar bastante com isso. É uma empresa que é negociada com alto desconto na Bolsa e pode se beneficiar desse cenário. Por isso foi uma troca setorial. No caso da Ambev, é um papel que já está num preço, a gente vendeu num preço muito agradável para vender, né? Vamos dar uma olhada aqui, o preço de saída da Ambev na carteira da Infomani, foi aqui a carteira de junho. Ela terminou o mês de junho valendo R$19, muito próximo da máxima histórica dela, então um papel que nos deixa bem confortável de vender. A gente não teve um grande lucro, mas teve um resultado positivo. É uma ação que eu gosto muito, mas principalmente em momentos de incerteza do mercado, não agora em momentos como que a gente pode ter um direcionamento mais claro. A Klabin eu tirei por questão de fundamento, eu não gosto de perder dinheiro, tem cara que olha a Klabin e fala, a ação caiu muito, já está ficando cada vez mais barata, então vale a pena comprar. Realmente a empresa está ficando muito barata, todos os analistas que eu trago aqui no Infomani, no Comprar ou Vender, na análise setorial,
eles acabam defendendo a compra de Klabin para um universo de longuíssimo prazo, né? Mas fundamento não é nada sem time, né? E hoje o timing para a Klabin acaba não beneficiando uma compra. Eu não vejo motivo para ter ação em carteira. Ela pode ganhar caso o dólar comece a subir de novo, mas a gente prefere manter a ação de fora. E a gente, voltando aqui para o Excel, a gente preferiu a exposição em Minerva. Minerva é um papel também que caiu bastante, mas tem um cenário um pouquinho mais favorável que a Klabin no caso de celulose, né? No caso, a Klabin mais voltada para o mercado interno. A Minerva tende a ter um cenário um pouquinho mais favorável, mas também a participação de Minerva na carteira vai ser equivalente a 2%, 2,4%, é muito pequena. BMF a gente vendeu porque subiu muito e lucro bom é lucro no bolso, então preferimos trocar BMF por ações que tendem a ganhar com um cenário mais direcional. Colocamos de novo Gerdau, a ação que ficou famosa pelo trade do Wagner Caetano, deu muitas alegrias na carteira da InfoMoney no primeiro semestre, voltou para a carteira nesse segundo semestre. Não é só o Wagner Caetano que está surfando na onda da Gerdau, né? O analista Kleber, o Kleber Rocha aqui da XP Investimentos, recentemente deu um call gráfico de Gerdau, o objetivo dele é lá em 6,95. Se chegar na metade disso, eu já estou muito feliz na carteira da InfoMoney, já vai dar um ótimo resultado. E além da Gerdau, o outro papel que completa aqui a carteira é a Smiles, uma empresa que quem já acompanha a atualização de carteira vê que eu e o Sandrini, a gente namora essa ação há muito tempo. Foi uma dos grandes arrependimentos que eu tive no mês de junho de não ter colocado essa ação, porque a tese dela é muito simples, é uma empresa muito bem gerida, tem caixa, tem bons resultados, mas o mercado precificava que a Oi ia sumir. E com a quebra da Oi, a Smiles podia ser acionada para um socorro financeiro. Essa quebra da Oi, pelo menos, está sendo postergada, né? A gente está vendo a negociação para aumentar a participação de estrangeiros em companhias aéreas. Isso pode trazer um fôlego extra para a Oi. Ela está conseguindo renegociar suas dívidas. Talvez ela demore mais para quebrar. Vamos ser um cenário mais pessimista, assim. Mas, obviamente, isso tende a repercutir no preço da Smiles. Papel que já subiu bem. Eu considero que no preço que eu comprei, eu fico triste porque ele estava muito mais barato no começo de junho. A gente pegou a ação já num nível alto, mas eu fico confortável com o Smiles porque é uma grande empresa e tende a trazer resultados muito bons nesse segundo trimestre, no balanço do segundo trimestre. Então a gente fica confortável em ter Smiles, principalmente porque, embora nosso objetivo seja a carteira para julho, né, horizonte 1 mês, a gente não tenta fazer muitas mudanças na carteira, né? Então é uma ação que eu fico bem confortável em ter para um horizonte mais longo. Mas, obviamente, a gente corre o risco de estar certo e errado sempre, né? Por isso até que a participação de Smiles na carteira não chega a ser tão importante, né? Se você olhar aqui, olhando para a carteira global, junto com renda fixa, ações e outros mercados, ações representa praticamente 70% da carteira, a Smiles é 4% da carteira total, né? A terceira ação com menor participação, só à frente de Gerdau e Minerva, que já são ações bem arriscadas, né? Para um nível de risco, para um investidor que fosse comprar só uma ação da carteira, eu nunca recomendaria Gerdau ou Minerva, pegaria sempre de cima para baixo, né? Que a maior participação representa o quanto a gente confia nessas empresas e também representa o desempenho delas no ano, né? Já que, diferente das carteiras recomendadas tradicionais, é legal ter esse disclaimer aqui, né? Geralmente, quando você vê uma carteira recomendada, você vê que tal ação caiu 20%, ela tinha 10% de participação em junho, aí a gente tirou esses 10% e colocou 10% em outra ação. Mas na vida real não é assim, né? Na vida real, na verdade, a ação que caiu 20%, se ela tinha 10% de participação, agora essa participação é 8%. Então, o analista não pode simplesmente tirar esses 10 e botar outros 10. É uma carteira teórica, mas bem teórica mesmo. Então, a gente tenta trazer cada vez mais para a prática. Por isso mesmo que a gente vendeu um pouquinho de BMF Bovespa e mesmo assim ela não perdeu tanta participação, né? Se você vê aqui, a ação está com 5,5% de participação na carteira de julho. E em junho, ela tinha 6,6%. Ou seja, mesmo vendendo pouco mais de um terço, de um quinto, a participação não caiu tanto da ação da BMF Bovespa na carteira. Bom, tô vendo que o chat já cresceu bastante o número de
de usuários. Eu estou vendo aqui algumas perguntas. Perguntaram de som, mas como é um só, acho que não deve ser a mesma coisa para todo mundo. O pessoal deve estar ouvindo. Salomão é palestrino. O Cuca aí, o Cuca sempre assistindo. Realmente, Cuca, estamos felizes, né? Não só na Bolsa, como no futebol. Muita gente falando aqui, o OGX dando alegria. Realmente a OGX, se você está tendo alegria com ela, não fique por muito tempo, né? Não é uma ação que eu colocaria na carteira Infomoney, até por não atender uma série de fundamentos. E, enfim, o passado te condena, né? Já diria o velho ditado sobre a OGX. Tô vendo que tem muitas perguntas, eu não vou conseguir voltar para todas, mas o Odisseus perguntou como ter acesso ao Excel com a carteira, Thiago. Quem tem acesso é quem baixou a carteira, tá lá no... Eu vou até pedir para a produção mandar o link, é o www.infomoney.com.br/onde investir, IFA em 2016, a página tá em destaque na home também do Infomoney. A gente faz a divulgação da carteira direto. Tem gente que não consegue receber, talvez porque em algum momento ele cancelou a assinatura e voltou, talvez o e-mail tenha alguma política anti-spam. Então, se você não está recebendo, mas baixou e recebeu aquela mensagem de você recebeu a carteira, responde a mensagem para mim e fala que não conseguiu baixar, que eu já envio na hora o zip com a carteira, aí você já recebe. Eu recebo muitos e-mails assim, pelo menos uns 2, 3 por dia, pessoal que não recebe diretamente a carteira. Mas muita gente já recebe, só mandar um e-mail para mim que eu já respondo com a carteira. Agora não, obviamente, que eu estou aqui, né? Mas depois que o programa acabar, eu mando para vocês. Vamos lá. Denis, como você classifica uma ação sendo barata ou cara? Quais indicadores você usa? Quando sai de fundamentos? Muitas perguntas, mas vamos lá. Como você classifica uma ação sendo barata ou cara? Bom, análise fundamentalista que faz isso, Denis. Basicamente você acompanhar os preços que a empresa está sendo negociada. Deixa eu beber uma água antes de responder. Mas basicamente, se você não conhece a análise fundamentalista, a gente tem uns cursos ali na grade do Infomoney, inclusive no meu curso de como montar uma carteira de ações vencedoras, a gente aborda bastante isso. Mas qual é a tese da análise fundamentalista, né? Você não pode comparar uma gigantesca loja Renner, por exemplo, com uma empresa como a Marisa, que é bem menor que ela, né? Então os números da loja Renner vão ser bem maiores que da Marisa. Como é que você pode fazer para ter uma comparação mais justa? Você compara os indicadores de resultado. Então, se você dividir, por exemplo, a receita da Renner pelo EBITDA, que é a geração operacional de caixa, você vai chegar numa margem que vai te mostrar quanto da receita acabou virando geração de caixa. E pode comparar assim com a Marisa, porque não importa o tamanho da empresa ou não, você vai começar a perceber como foi o resultado percentualmente falando, né? Você vai conseguir encontrar uma razão. Da mesma forma, você pode fazer indicadores de preço, né? Você pode comparar quanto que essa ação está sendo negociada, o valor de mercado dela, que seria simplesmente pegar o número de ações e multiplicar pelo preço da ação e dividir pelo lucro esperado. Você pode pegar o Enterprise Value, que é o valor da firma, né? Que é o valor de mercado com a dívida líquida, e dividir pelo EBITDA, também é outro indicador muito usado, o EV sobre EBITDA. Enfim, são esses indicadores que vão mostrar se uma empresa está barata ou está cara. Para não transformar a análise fundamentalista tão técnica, vamos dizer assim, eu gosto também de misturar bastante com o cenário macroeconômico, né? Então, por exemplo, se eu fosse olhar só por análise fundamentalista, eu tenho aqui na carteira Sabesp, eu tenho Raia Drogasil, eu tenho Ultrapar, talvez são papéis que analistas fundamentalistas abominariam. A Raia Drogasil, por exemplo, é um papel que poucos caras estavam dando compra no começo do ano e o papel deslanchou de dar dinheiro nesse primeiro semestre. Foi uma das melhores ações da Bolsa no primeiro semestre de 2016. Continua na carteira Infomoney, inclusive é um dos papéis no grupo do Facebook dos alunos da carteira de ações vencedoras. Se tem uma ação que é muito perguntada é exatamente a Raia Drogasil, se vale a pena uma entrada ou não. Obviamente, quem comprar hoje tem que assumir o risco de que a Raia Drogasil não entregando o lucro ou o crescimento que o mercado está precificando, ela tende a ter um baque no mercado de ações, então o risco-retorno acaba ficando, vamos dizer, perigoso, né? Fica não muito atrativo. Mas olhando para um horizonte bem mais longo, 12, 24, 36 meses, é uma empresa excelente, que entrega resultados excelentes
e tende a performar positivamente. É um papel que eu fico muito confortável em ter em carteira. Vamos lá, muitas perguntas, não sei se eu consegui responder exatamente tudo. Os indicadores que eu uso, bom, o indicador tem que esperar trimestre a trimestre, né? Então não tem muito, então essa análise toda, eu explico muito bem no curso, que eu começo de uma análise macro e vou descendo quais ações que tem a ganhar com isso, com aquilo, a partir daí vou fazendo uma filtragem de ações. Eu gosto muito mais de entender o cenário macro do que propriamente eu coloco o macro em primeiro lugar, depois eu olho para os fundamentos. Mas basicamente eu gosto muito de olhar empresas com crescimento constante de receita, crescimento constante de EBITDA, dívida controlada, resultados resilientes e outras coisas que não mostram numa análise fundamentalista, como por exemplo, se a empresa está bem posicionada no seu setor, se ela é um oligopólio, se ela é um monopólio, se tem barreiras de entrada fortes, né? Ou seja, é difícil um competidor entrar e roubar o mercado dela. Pegar, por exemplo, aqui eu tenho na carteira a Sabesp, é uma empresa que atende o estado de São Paulo e não tem como outra empresa entrar e dar o tratamento de água e esgoto no lugar da Sabesp. Você tem a BMF Bovespa também, é uma empresa que vai ser monopólio do mercado financeiro enquanto não conseguir entrar, e várias empresas tentaram entrar no mercado, não conseguiram, e agora a única concorrente que estava surgindo era a CETIP, está em vias de ser comprada pela BMF Bovespa, a operação está para ser comprada, né? Então são empresas assim que eu tento fazer a análise mais simples possível, porque é na simplicidade que surgem as grandes oportunidades. Não adianta eu querer adivinhar se a bolsa vai subir em julho, em agosto ou em setembro, mas tem papéis que tendem a ter uma performance muito boa num prazo maior, exatamente por ter uma expectativa positiva de resultado, por estar bem posicionada. Mas, obviamente, é muito importante ter essa análise fundamentalista, ter esses indicadores operacionais e financeiros em mãos, para que sempre que sair alguma novidade sobre isso, você possa atualizar a carteira, caso venha algum número decepcionante nessa linha. Vamos lá, a única crítica é que tem muitas ações nas recomendações. Gasman, essa carteira é para quem tem acima de R$200 mil. No comecinho, lá quem lembra das primeiras carteiras, eu fazia lá para quem tem 20 mil, para quem tem 50 mil, para quem tem 80 mil. Fica inviável atualizar tudo isso, é muito complicado. Esse mês, por exemplo, eu até peço desculpa, nem montei aquele PowerPointzinho que até é bem meia boca, né, para mostrar os resultados. Já fiz direto da planilha, porque fica muito complicado fazer toda essa análise de cada carteira. Então, a dica que eu dou é, se você não tem 200 mil para replicar essa carteira, você tem 100 mil, por exemplo, diminua proporcionalmente a participação de ações. Se não der para colocar todas as ações, vai cortando por risco. Diminui um pouco da Minerva, por exemplo, que é a mais arriscada, já tem Gerdau de risco, não precisa ter. Quer diminuir ainda mais, então tira Minerva e Gerdau, deixa apenas as mais arriscadas. Enfim, vai cortando, vai deixando a carteira proporcional à quantidade de dinheiro que você tem. Peter, Salomão, porque não tem nenhum banco na carteira, o setor queridinho dos analistas, principalmente Itaú e Bradesco. Bom, eu vou dar a resposta que seria a resposta não muito... que você não ouviria de um analista normal, e a resposta de analistas que realmente acompanham o setor financeiro. É o setor que mais ganha dinheiro no Brasil, né? Até uma frase que eu já repeti em vários programas aqui, num dos eventos que eu fui de gestores. Banco no Brasil, ou você está ganhando dinheiro, ou você não sabe o que você está fazendo, porque todo banco estrangeiro que entrou no mercado brasileiro ou fechou ou não sabe o que está fazendo. O único que está tentando se manter é o Santander, que se você comparar as margens, retorno sobre o patrimônio, ele tem um resultado muito pior do que Itaú e Bradesco, que são os dois maiores bancos, e se você pega os outros dois bancos públicos, não dá nem para comparar Caixa e Banco do Brasil, os resultados que eles têm operacionalmente falando, em comparação aos bancos privados. São muito bem posicionados, têm barreira de entrada forte, resultados consistentes e são muito bons e realmente vale a pena ter em carteira. Por que eu não coloco? Porque eu não vejo um timing para eles. Bradesco andou muito bem, mas tivemos outras ações que colocamos que andou até melhor que o Bradesco. Então eu não enxergava timing para bancos porque eu ainda enxergava um cenário de piora da PDD, né, que é a provisão para devedor duvidoso, aumento de inadimplência. Isso aí poderia complicar ainda o cenário para bancos e poderia afastar um pouco o investidor estrangeiro de voltar para o setor financeiro. E então, talvez, é aquela coisa, ótimas empresas, mas o timing para mim não estava muito confortável.
Agora, por que analista adora bancos? Se você lembrar, 4, 5 anos atrás, todas as carteiras recomendadas tinham Petrobras e Vale, Petrobras e Vale. Tava tudo ruim, mas Petrobras e Vale estavam em carteiras. Por quê? Porque eram as ações com maior participação na composição do Ibovespa. Então, se você tem 20% da carteira em bancos, você já está praticamente protegido do desempenho está boa parte protegido do desempenho do Ibovespa. Você não tem como ter um desempenho tão distante do Ibovespa. Quer dizer, se o Ibovespa for mal, obviamente Itaú e Bradesco, que são as ações com maior participação no Ibovespa, vão acabar puxando essa performance para baixo, né? Ou melhor, se bancos forem mal, vai puxar o Ibovespa, né? O banco que explica o Ibovespa, no Ibovespa o banco. Então, se você tem essas ações em carteira, pode ser que você vá mal, mas você vai em linha com o Ibovespa. Então, obviamente, Itaú e Bradesco tem muito mais fundamento do que Petrobras e Vale, mas ter essas ações em carteira também é uma forma interessante de estar protegido do Ibovespa, né? Porque você vai estar próximo do benchmark. As principais ações que compõem o benchmark vão estar na sua carteira. Então, o que vai fazer a diferença é o restante da sua carteira, que não deve ser parecido com o Ibovespa. Senão, é mais fácil comprar a BOVA11 e acompanhar o índice. Localiza 3, só decepção. Pelo contrário, Wellington, a ação subiu demais no primeiro semestre. Uma empresa que, mesmo muito próxima do caos automotivo, uma empresa que conseguiu se reinventar, está conseguindo se beneficiar do cenário que as empresas estão cortando o operacional, vamos dizer, o que não é non-core business, né? Aquelas coisas que não são o foco da empresa. Então, empresa que precisa de frota, ao invés de ela cuidar daquilo, ter uma área sobre aquilo, ela elimina aquela área, dispensa as pessoas e contrata uma terceirizada, que no caso é Localiza. Então, uma empresa que conseguiu se beneficiar e é uma empresa que, historicamente, entrega resultados excepcionais, né? Então, no momento que a gente espera o início de uma retomada, o início de um ponto de inflexão, vamos dizer assim, pelo menos de curva de juros, de projeções de economia, a Localiza tem muito a se beneficiar. Gosto bastante da empresa e é um papel que eu fico bem confortável em ter em carteira. Dando um toque na planilha, no fechamento de ações, mudar a data de 30... ali em cima. Só a data que está errada, viu, alemão do FBI. Pô, o cara já veio até investigar a planilha aí. Só a data que está errada, as cotações estão corretas, tá? Mas obrigado pelo toque. Quando eu mandar a nova carteira, mas isso aí vocês podem fazer por conta própria, só mudar lá. Até cortar aqui na tela só para o que o alemão mostrou. É o seguinte, aqui em julho, aqui o fechamento das ações é de 31, na verdade não é nem 31, né? Dia 30/6, que junho não tem 31. É isso aqui que tem que estar, mas as cotações estão corretas. Obrigado pelo toque. Petrobras vale entrar. Olha, Petrobras, eu vou falar uma coisa para você, meu amigo, minha amiga Marli. A Petrobras é um papel que, olhando para fundamentos, não tem motivo você comprar, uma empresa mais endividada do mundo, tem um resultado ainda muito difícil de ser revertido, mas recentemente eu fiz um vídeo sobre o setor de petróleo e gás, que inclusive vai estar disponível na página que eu mandei aí do Guia Onde Investir. Deve sair amanhã ou até o final da semana. A gente já gravou 8 dos 9 vídeos setoriais, que é a atualização daqueles vídeos setoriais que a gente gravou no final do ano passado, ficou disponível esse semestre inteiro. Como muita coisa mudou, a gente atualizou esses vídeos. E o analista do setor de petróleo e gás foi o Marco Saravalli, analista do Upside Investor, e um baita analista que deu uma aula de Petrobras e começou a mostrar que Petrobras está com uma cara de, talvez, se de fato conseguir, o Pedro Parente conseguir implementar as medidas que ele quer colocar para a Petrobras se tornar uma empresa com mais cara de mercado, né, tirar um pouco aquele estigma de uma empresa estatal que não tem como objetivo maximizar o retorno do acionista, e sim ter um viés mais político, que acaba não sendo um grande problema, né? Isso aí, o cara que reclama da Petrobras ter viés político, na verdade, não entende as regras do jogo, porque a Petrobras é uma estatal, então você não pode... você pode não gostar da Petrobras por isso, mas você não pode reclamar de ter perdido dinheiro por ela privilegiar o governo. Isso é algo que está na regra do jogo ali, é uma empresa estatal, então, obviamente, ela, entre privilegiar o acionista e privilegiar o governo, privilegiar a política, ela pode escolher a segunda opção e o investidor tem que ter ciência disso. Mas o Pedro Parente, trazendo uma gestão mais pró-mercado e vamos fazer um cenário, uma queda de dólar um pouco mais acentuada, né? A gente chega nos R$3,20, R$3, e o petróleo recupera para uns 50, 60 dólares o barril,
eu acho que a Petrobras tem um baita espaço para andar, né? Uma ação que, como está muito descontada, aquela relação risco-retorno acaba ficando atrativa. Não está na carteira, nem pensei em colocar, mas começo a já olhar a Petrobras com outros olhos, não fico com aquele estigma negativo para a Petrobras, começa a já ter uma visão um pouquinho mais construtiva sobre Petrobras. Mas para comprar agora, não acho que vale a pena, seria queima largada. CSN não vale uma entrada devido ao beta elevado? Boa pergunta, setor siderúrgico em geral valeria uma entrada, mas eu prefiro o Gerdau por uma série de motivos. Primeiro, CSN é extremamente endividada, precisa vender ativos. E no mercado de siderurgia, no mercado de banana, é da mesma forma. Se tem muita gente querendo vender e pouca gente querendo comprar, o preço vai cair, você não vai conseguir vender pelo preço que você quer. Então ela precisa desesperadamente vender ativos que os compradores vão puxar para baixo, então talvez não resolva a situação financeira da CSN. Poderia ser a Usiminas. Usiminas está com uma briga de controle acionário que até hoje no programa, no Infomoney na Bolsa, hoje de manhã até falei que para quem não gosta, para quem está de saco cheio da novela da Globo, é só acompanhar a novela da Usiminas, que é uma briga que, enquanto os ítalo-argentinos, a Ternium, e os japoneses da Nippon ficam brigando para ver o que vai acontecer com o controle societário da Usiminas, a empresa está derretendo e está em vias de poder pedir recuperação judicial, enfim, uma situação muito complicada. A Gerdau, por sua vez, é uma empresa que tem uma situação financeira menos ruim, tem fluxo de caixa, conseguiu mostrar uma geração de fluxo de caixa positivo no último trimestre, é mais diversificada, tem exposição nos Estados Unidos, então eu diria que Gerdau é a menos pior das três. Então se vai se expor, eu prefiro me expor em Gerdau, porque do risco ela é a menor. Eu acho que CSN está entre a Gerdau e a Usiminas que é o caso mais delicado. Mas aí é a relação risco-retorno, né? Você pode colocar uma CSN e o papel subir 20% em 2 dias, como aconteceu agora, mas depois devolve esses 20% em outros 2 dias, enfim. É a relação risco-retorno. Eu prefiro o Gerdau, né, tendo essas premissas. Vamos lá, perguntaram de Taesa, perguntaram de PDG, perguntaram de Vale, eu tenho mais 20 minutos, então vou tentar falar mais. Suicidal Tens, aí ó, o Giga, encontrei ele no show do Suicidal Tens esse sábado, um abraço para ele. BR Properties, não acompanha o papel, então deixa eu anotar aqui, tem Taesa, tem PDG, tem Vale, Top-Down é que você usa, é Top-Down. O Top-Down é um nome bonito, né? A gente gosta de usar vários nomes, mas o Top-Down, né? Você pega de cima, vai olhando primeiro como é que é o cenário. É bem no curso de como montar uma carteira de ações vencedora, eu vou montando, cada aula eu vou mostrando isso daí, né? Então, para a carteira do começo do ano, eu fiz bem essa análise. Como é que é o cenário para dólar, como é que é o cenário para juros, como é que é o cenário para o Brasil, como é que é o cenário para o mundo, como é que vai ser a política. Em cima disso, quem deve ganhar, quem deve perder. A partir desses setores que devem ganhar e perder, eu fui escolhendo quais ações que eu queria ter ou não. Como no começo do ano eu estava extremamente pessimista, a carteira foi extremamente defensiva, por isso mesmo que a gente conseguiu ganhar 1,9% quando a bolsa caiu 7%, né? Só com ações 1,9%. Obrigado, Thiago, já tem a planilha, legal, já conseguiu baixar, então vamos lá. Pegando aqui primeiro a Taesa, o Eduardo Santos falou de Taesa, bom, já expliquei a Taesa, Eduardo, não sei se você pegou no comecinho, para mim uma das melhores empresas do setor, o setor de transmissão é um setor que consegue passar muito mais, de maneira mais resiliente a toda essa crise, inclusive a crise no setor elétrico, e essa retomada de crescimento, essa retomada de interesse de investidores estrangeiros no setor, não só em ações, mas comprando participação, a Taesa pode ficar um pouco para trás, porque é um papel que já é muito bem precificado, então ele pode acabar andando bem menos do que outros papéis. Por isso que eu troquei Taesa por Transmissão Paulista, ou a CETEP, porque eu vejo nela um potencial para andar muito mais do que a Taesa e uma relação risco-retorno bem mais atrativa. Mas a Taesa é excelente, se você quer ter uma carteira para 5, 10 anos, a Taesa é um papel que, obviamente, analisando mês a mês a evolução dos números dela, do setor, é uma ação que estaria entre as preferidas para ter por muito tempo na carteira. A outra era Vale. Quem ainda tem Vale? Olha, para quem ainda tem Vale, é difícil responder essa pergunta. É um papel que, para o longo prazo, tem um cenário maravilhoso, mas ainda está bem complicado. Tanto por causa de dólar, como por causa de China. Mas para quem vê o comprar ou vender, o Pedro Gaudi quase que é uma missa, né? Toda semana é aquela mesma visão que realmente não muda, né? A Vale tem o projeto S11D que tende a trazer um
resultado excepcional para a empresa, ela vai deixar de ter CAPEX, que é investimento, né, em bens de capital, e ela vai começar a ter retorno, né? Então ela pode ter um resultado sim muito positivo, mas lá para 2017. No Brasil, o problema de comprar antes no Brasil, nos Estados Unidos às vezes se antecipa dessa forma, mas lá é juro zero, né? Juro muito próximo de zero. Aqui a gente tem um juro real de 5, 6, 7%, então você se antecipar é você acabar deixando de ganhar um dinheiro risk-free por causa de uma antecipação muito cedo, né? Uma antecipação antecipada, vamos dizer assim. Obviamente no mercado, na bolsa, você tem que se antecipar, mas acho que seria se antecipar demais comprar Vale agora. Para quem já tem, aí vai dar opção. Eu tenho ações melhores na bolsa, mas a Vale guarda em si um potencial enorme, né? Isso aí depende também do preço que você comprou, depende do seu interesse. Às vezes você troca, vai para outra, começa a cair também, e aí o resultado acaba não favorecendo. Vamos lá, mais perguntas. Tiago, qual corretora Infomoney indica para o home broker à vista? Bom, a corretora que eu indico é a corretora que eu uso, a corretora que é a dona da Infomoney, né, a XP Investimentos, que inclusive, não só para ações, né, acho que a XP acaba sendo muito mais proveitosa para outros investimentos, né? Tem a prateleira enorme de fundos de investimento, inclusive esse fundo que está na carteira, o Porto Seguro FI, referenciado de crédito privado, você encontra na prateleira da XP, o Bozano Quant, que é o fundo multimercado também, você encontra, então está tudo no mesmo lugar, né? Você não precisa ter conta em diferentes lugares para comprar esses investimentos. E outra que é a maior corretora do Brasil, a corretora que continua, isso aí não é propaganda, são números, mas é fato, é só comparar com as outras corretoras, uma corretora que continua crescendo bastante. Então, isso vai da sua escolha, mas a minha recomendação é essa. Gerdau é a chance agora, Gerdau vai nos surpreender, eu espero que sim, tenho na carteira, gosto dela. O Cuca perguntou aqui, o Luiz Barsi, rei dos dividendos, indicou Sabesp, Banco do Brasil, no blog do Espalhando. Você concorda? Olha, no Brasil, comprar para dividendo, se você investe na bolsa desde a época do Luiz Barsi, talvez seja interessante. Lá desde os anos 70, está 50 anos na bolsa, comprar pensando em dividendo é legal, mas com o juro que a gente tem, comprar pensando em dividendo, se você está na bolsa só para o dividendo, fique em renda fixa. Adoro Sabesp, não gosto do Banco do Brasil. Então, minha visão é essa, assim, Banco do Brasil é muito mais barato, não vai quebrar porque tem o governo. Bom, mas eu prefiro Itaú e Bradesco. Você vai se expor em banco, compre Itaú e Bradesco. Também paga dividendo, não é tão gordo quanto... Aliás, o dividendo do Banco do Brasil só é gordo porque a ação é barata, né? Então o dividend yield acaba ficando alto. Mas Itaú e Bradesco tem uma chance muito maior de entregar lucros constantes, recorrentes e crescentes. Então, fazer uma carteira de dividendo, eu preferia Itaú e Bradesco do que Banco do Brasil. CSN, Gerdau, Vale, nem som. Bom, o som parece que está ok, porque só tem um reclamando. Se tiver mais gente sem som, avisa aí. Eletropaulo, prefiro Transmissão Paulista no setor. A Eletropaulo é mais ou menos um case que precisa de venda de ativos, mas tem outros papéis interessantes no setor. Vejo o Gerdau a R$10 em um mês. Bom, espero que sua bola de cristal esteja certa. Vou ficar muito feliz que a carteira da Infomoney vai voar bastante. Como você avalia o fato de Smiles, Raia do Brasil, CCR e Tapar estarem com a cotação muito acima do valor patrimonial? Eu acho que é excelente. Aí você vai falar, poxa, mas a ação não está barata desse jeito. Bom, vai olhar as ações que estão valendo menos que o valor patrimonial, né? Você vai pegar a Eletrobras, vai pegar a Oi, vai pegar imobiliárias. Estão valendo isso porque merecem. Então, a empresa está cara, ela subiu muito. Não é que ela está cara, ela subiu bastante e continua entregando resultados consistentes. Então, é uma empresa que eu não acredito que vai subir 100% em um ano, mas também é uma empresa que me deixa muito mais tranquilo para ter um horizonte de prazo maior. Eu não compro, se fosse comprar só olhando o preço sobre o valor patrimonial, eu não iria comprar essas empresas. Mas eu compro olhando o cenário macro, que acaba ajudando muito mais dessas que você citou, a Raia Drogasil e o Ultrapar principalmente, que tem uma certa resiliência, e a Raia Drogasil tem tudo para ganhar no cenário, pensar no cenário estrutural do Brasil, né? A mudança da base piramidal, a população envelhecendo cada vez mais e vivendo mais tempo, e a população vai ter que consumir mais remédio.
É uma receita resiliente, é uma receita que consegue ser relativamente inelástica. É uma empresa que é um case incrível de crescimento, de expansão. Então, eu olho para isso, não apenas para valor patrimonial. Se fosse olhar só para valor patrimonial, talvez na carteira ia ter só Gerdau e Minerva. Depois que o Wagner saiu da Gerdau, só caiu, mas o Wagner voltou, hein? Não sei se ontem ele falou que saiu de novo, mas até onde eu sabia ele tinha voltado. O que poderia acontecer com as ações da Oi? Bom, de Oi, a dica que eu tenho dado, não gosto de falar que eu avisei porque ninguém tem essa habilidade no mercado, mas eu nunca vi Oi com bons olhos, né, de hoje, acho que desde 2011, quando eu tinha um leitor que falava muito comigo e falava que gostava de Oi, porque tinha dividendo de 2 bilhões prometido, tinha não sei o que, estava barato. Eu nunca gostei de Oi, péssima governança corporativa, tomou uma série de medidas que não beneficiou o minoritário, acabou ajudando mais o controlador que o minoritário, extremamente endividada, extremamente problemática, difícil de entender o que acontece com a Oi. Enfim, uma empresa que não me agrada, uma empresa que nunca me agradou, teve aqueles saltos, aquelas disparadas, mas são movimentos que quem aproveitou, parabéns, mas em termos de fundamento, em termos de longo prazo, não gosto de Oi. Mais perguntas, o que você tem a dizer sobre Estácio? Setor educacional acabou sofrendo muito, né, com toda a mudança de regra do FIES. E a Estácio hoje é a noiva, a queridinha do mercado. Todo mundo quer, a Ser quer, a Croton quer. Parece que é a Croton que vai levar. Mas fica aquela dúvida sobre o que vai acontecer com a Estácio. Se você quer se expor no setor, talvez ela seja mais interessante. Mas amanhã eu vou gravar o vídeo setorial de educação, o último vídeo que falta. O analista que vem é o Adeodato Neto, da Eleven Financial, e a preferência dele no setor é a Ânima, exatamente por estar fora de tudo isso. É uma empresa que tem um espaço muito bom para crescer, ele gosta muito do case, então se você quer comprar a ação do setor hoje, compra o Estácio. Se você quiser esperar até amanhã, até quinta-feira, né, quando o vídeo vai para o ar no InfoMoney, então espera mais um dia e dá uma olhada no que o Adeodato tem para falar do setor. Goal 4, já me perguntaram isso, viu? O Soul perguntou de Goal 4 se não é melhor que Gerdau, mas Goal 4, a holding acaba sendo mais interessante que a controlada, né? Mas a Goal 4 teve sérios problemas de aumento de capital ano passado e isso acabou atrapalhando muito o desempenho das ações e acabou trazendo uma incerteza maior para ela. Vamos lá, muita coisa aqui, muita pergunta. Salomão, BB Seguridade, Porto do Brasil, Porto Seguro, Gerdau de novo, já falei, já respondi a pergunta. Estácio Croton, já falei de Estácio, vou pegar essas duas seguradoras, vamos ver o que mais tem. Estou comprando CEMIG desde os 4,70, já comprei no 5, no 6, continuo comprando, sem medo de ser feito para investimento. Importante é ter tese de investimento, não gosto de CEMIG, mas se está comprando a 4 já está a 6, meus parabéns. O importante é ganhar dinheiro, não existe investidor, não existe esse jeito certo ou errado de investir, né? Existe o cara que ganha dinheiro e o cara que não ganha. Ações para ganhar no longo prazo, Hering, ASGT e Gerdau, não gosto de Hering, gosto de ASGT. Vamos lá, bom, vou tentar responder aqui. Só o Brent hoje está caindo 5%. Esse é um dos problemas da Petrobras. Comentou, foi o Mercadão. Fica muito exposta a essas... Ela é uma empresa de petróleo, mas ela tem uma série de outros problemas. Então, o petróleo cai 5%, ela vai cair também. Mas se o dólar subir muito, ela pode se prejudicar. Se tiver alguma interferência do governo, ela pode se prejudicar. Se tiver alguma questão de endividamento, ela pode se prejudicar. Se tiver investigação da Polícia Federal, ela pode se prejudicar. Então... tem tanta incerteza ainda no bolo da Petrobras, deixa ela derrubar um inimigo por vez e talvez fique uma compra mais interessante. Vamos lá. Bom, vou responder então sobre Gol, sobre as seguradoras que perguntaram lá em cima, que eu gostava de setor de seguradoras. Sobre Gol, que fazer para quem está comprado...
quer uma resposta direta, vende, sabe? Gol, o setor aéreo já é um setor extremamente problemático. Se você tem um horizonte de investimento de curto prazo, talvez a volta da votação da MP, que vai aumentar para 100% a participação de estrangeiro em companhias aéreas, esse é o trigger para a ação. Isso é o que vai fazer a ação subir. Se acontecer isso de fato, legal, você vai ganhar muito dinheiro. Mas isso aí já foi barrado e muita gente não quer que isso aconteça. Então a gente sabe que política é imprevisível, talvez ficar comprado esperando isso é quase como jogar uma moeda para cima e esperar apostar em cara ou coroa, né? Mas é uma empresa extremamente problemática, extremamente endividada, o setor extremamente difícil. É só fazer aquele exercício, né? Olha 15 anos atrás do setor, quem eram as líderes e quem eram as pequenas. E olha hoje, as líderes de 15 anos atrás nem existem mais, as pequenas hoje são as líderes. Isso tende a ser cíclico, né? Um setor que é difícil se manter. Quando você tem uma receita em uma moeda e os custos em outra, e os custos ainda dependem de uma commodity, que boa parte dos custos é combustível, 30%, 40% do custo operacional da Gol é combustível. O combustível é lastreado em dólar. Então ela responde ao dólar e responde ao petróleo. E é um papel que você não consegue controlar isso, né? Então fica muito complicado ficar otimista com Gol no longo prazo. Não gosto da empresa. Fibra Suzano, empresas caíram muito, porque ano passado elas subiram demais com dólar e preço da celulose se mantendo alto. Esse ano o dólar foi de 4 para 3,20 e o preço da celulose começou a cair. Elementar, caiu bastante. Do setor, minha preferência, fui convencido pelo Marco Saravari que a preferência é Suzano, empresa que tem um caixa mais confortável que a Fibra, e então ela pode fazer investimentos, pode fazer compras, pode fazer dividendos, pode fazer uma série de coisas com esse caixa, né? Já estou sendo avisado aqui pela produção. Tenho mais 5 minutos. Então o programa vai acabar em 5 minutinhos. Eu tinha visto BB Seguridade e Porto Seguro. Setor de seguros não ganha com queda de juros, eles acabam sendo uma blindagem natural com o juro em alta. Por isso até que a gente tinha a Sul América no começo do ano na carteira, as apostas de juros começaram a ganhar força, queda de juros começou a ganhar força. Tiramos da carteira, mas parece que estão bem subavaliadas. Para quem gosta de comprar papel barato, Porto Seguro, Sul América e BB Seguridade começam a ser interessantes. BB Seguridade, inclusive, ia entrar nesse mês. Confesso que no disparo do e-mail estava quase com BB Seguridade na carteira, mas eu preferi tirar porque estava ficando muito diversificado, estava ficando muito deteriorado em várias ações, né? Então eu não gosto disso, até criticaram que tem muita ação na carteira. Eu também não gosto muito disso. Então hoje a gente tem 13 ações, se eu não me engano, né? Aqui são 13 ações, mas se você vê que aqui as 5 maiores ações, elas representam praticamente 50% da carteira. As 6 maiores representam uns 55% da carteira, né? Então, embora tenha 13 ações, ela tem uma concentração mais interessante em grandes ações. Perguntas, como faço para ter uma planilha de Excel para organizar os investimentos? É uma boa pergunta, viu? Você está falando embora eu tenha feito administração, eu trabalho como jornalista, então essa é a melhor planilha que eu consegui fazer. Talvez futuramente eu possa te responder, mas a gente tem na página de informações financeiras da Infomoney, inclusive vou até buscar aqui para vocês, se puder cortar aqui, tá na tela aqui, já mostrar aqui, aqui no canto direito, vamos ver se eu encontro aqui, onde é que está agora as planilhas financeiras aqui. Em ferramentas, você está aqui na home do Infomoney, vai passar, está aqui eu, bonitão, o Sandrine também, o Alan Gani, e aqui embaixo tem planilhas financeiras. Ali tem uma série de planilhas que já estão muito bem feitas, muito bem organizadas e vão te ajudar a organizar bem os investimentos. Eu quero montar uma planilha para trader. Eu ainda não consegui fazer isso, mas o que você pode fazer é olhar essa planilha aqui que eu montei e ir adaptando para as suas operações, né? Mas eu pretendo, quando tiver um tempo mais livre nesse segundo semestre, montar uma planilha para vocês, para brindá-los com o acompanhamento dos investimentos. Bom, não vai dar tempo de comentar Rumo, Embraer, Zetec, Pão de Açúcar, VEG, Marco Polo, mas eu gostaria de agradecer muito a audiência de todos vocês. O programa começou, tinham 200 no chat, agora já está com 640. Fico muito feliz, primeiramente com a audiência, com o carinho.
com apoio aí até do Cuca aí, o treinador do meu querido time, apoiando aí também. Enfim, uma série de coisas que tem ajudado a gente até a dar mais energia para continuar entregando um trabalho bacana para vocês. A carteira da InfoMoney vem tendo um resultado muito bom. Espero que a gente continue tendo esse resultado. O objetivo principal é entregar um produto que ajude você, investidor, a ter o melhor desempenho na Bolsa. A gente sabe que Bolsa não é para amadores, está cada vez mais difícil investir nesse mercado e a gente fica muito feliz de estar entregando um resultado positivo. Espero que continue assim e, mais uma vez, obrigado à audiência de vocês. Só vou pedir para vocês continuarem conectados, porque agora, às 3 horas, vai começar uma análise muito legal. A Paula Barra vai apresentar aqui com o Rafael Figueiredo, analista técnico da Clear, um especial sobre dólar, por que os grafistas acertaram a queda do dólar e os fundamentalistas não, né? O contexto é no começo do ano, como a gente já falou aqui, o dólar começou lá a R$4, ninguém acreditava que ele ia cair. O dólar buscou os 3,95, 3,90 em fevereiro. Muita gente começou a encher o carrinho de dólar, até grandes investidores, grandes nomes do mercado brasileiro começaram a apostar na alta do dólar frente ao real, mas quem acompanha a análise técnica começou a ver uma possibilidade de operar vendido. Um dos analistas foi o Figueiredo, que em fevereiro postou no blog dele aqui no InfoMoney uma operação de venda em dólar, e isso acabou tendo um resultado muito bom, né? A gente viu o dólar fechando perto de 3,20 nesse semestre, e ele vai explicar um pouquinho desse trade e também como ele está vendo o dólar para os próximos dias, né? Só pegar as últimas visões técnicas é só ver que a gente teve bastante assertividade com o dólar, muitas operações de venda tendo sido recomendadas no dólar nas últimas sextas-feiras. Bom, pessoal, muito obrigado aí pelo carinho. Para quem não recebeu a planilha, responde o e-mail lá para mim e pede que eu mando de volta a carteira para vocês. Muito obrigado, até uma próxima e tchau.